Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Nessa aula, nós vamos aprender tudo sobre a unidade de medida de tensão elétrica, alguns detalhes sobre linhas de transmissão de energia elétrica e um pouco sobre aparelhos de medições e a relação entre tensão e corrente, tensão e resistência. A unidade elétrica usada para indicar o desequilíbrio do número de elétrons no condutor é o volt. Essa unidade também é conhecida como diferença de potencial DDP ou força eletromotriz FEM, pois é a força que sempre deve existir para produzir um fluxo de corrente elétrica em um circuito. O volt é a unidade de pressão elétrica ou força eletromotriz e corresponde à pressão ou força eletromotriz necessária para fazer circular uma corrente de 1 ampere por um circuito cuja resistência é de 1 ohm. Aqui nós podemos ver no desenho, nesse circuito, que temos uma bateria com uma voltagem entre o ponto A e ponto B, uma voltagem, diferença de potencial, de 1 volt. Esta voltagem está aplicada aos terminais deste resistor de 1 ohm. Esse resistor está sendo consumido uma corrente de 1 ampere, aqui simbolizada por essas setas verdes, uma corrente de 1 ampere circulando sobre o resistor de 1 ohm através da pressão aplicada de 1 volt da bateria no resistor. Aqui ao lado nós temos uma comparação deste circuito eletrônico com um circuito hidráulico. Nós vemos que a tensão elétrica é comparada entre a diferença de níveis de água entre um reservatório mais cheio e outro mais vazio. O resistor elétrico é comparado ao cano que liga um reservatório ao outro. Assim, a resistência elétrica, aqui no caso, a resistência à passagem de água através da grossura, espessura do cano. E a corrente elétrica das setas verdes, comparada com o fluxo de água que está circulando de um reservatório para o outro em litros por segundo. Aqui nessas setas verdes. Isso é uma comparação entre um circuito eletrônico e um circuito hidráulico, para que vocês entendam melhor observando como funciona a pressão da voltagem em cima da resistência, fazendo circular a corrente elétrica, o mesmo que a caixa d'água aqui, fazendo circular a água pelo cano. Nas linhas de transmissão que transportam a energia elétrica gerada nas usinas até as cidades, conforme a distância e a potência a ser transportada por uma linha de transmissão, a tensão varia entre 23.000 volts e 750.000 volts. Nestas torres, nós podemos ter de 23 a 750.000 volts. Por essa razão, utiliza-se o múltiplo do volt chamado quilovolt, que corresponde a 1.000 volts. Então, nós temos que 1.000 volts é igual a 1 kV, que pode ser representado também por 1.000V, que é igual a 1 kV, 1 kV. E é chamado de alta tensão. Assim, nessas linhas de transmissão, a energia das usinas até os consumidores, a tensão varia de 23 kV até 750 kV e são chamados de alta tensão. Nesse caso, a pressão elétrica precisa ser elevada para vencer grandes distâncias. Atualmente, os técnicos em geral dispõem de aparelhos eletrônicos precisos para medição de tensão, corrente, resistência de um circuito. Esses aparelhos são conhecidos como voltímetro para medir a tensão ou diferença de potencial entre dois pontos no circuito, amperímetro, que é para medir a amperagem, a corrente que está circulando no circuito, e ohmímetro,
que é para medir a resistência elétrica de um circuito ou de um componente. Esses 3 aparelhos são os mais usados em eletrônica e em elétrica. O voltímetro para medir a tensão, diferença de potencial, o amperímetro para medir a corrente elétrica, os amperes, o ohmímetro para medir a resistência elétrica, os ohms. O ohmímetro, aqui eu coloquei um O, mas ele é simbolizado por aquele símbolo da ferradura, que na verdade é chamado de ômega. Aquele símbolo é o símbolo do ohmímetro, o símbolo de ohms, o símbolo da resistência elétrica. Quando juntamos esses 3 aparelhos, essas 3 funções desses aparelhos, em apenas um aparelho, ele é chamado de multímetro e trabalha com um seletor, aqui um botão que vou selecionar o voltímetro, amperímetro ou ohmímetro. Em futuras aulas estaremos aprendendo mais detalhadamente como usar todos esses aparelhos e outros mais. Relação entre a tensão e corrente. O que acontece quando aumentamos a diferença de nível de água de um reservatório de água? A resposta é simples. Aumentará o fluxo de saída de água por segundo na saída do encanamento, pois quanto maior a quantidade de água, maior será a pressão sobre o cano. O mesmo ocorre no circuito elétrico quando aumentamos a tensão, diferença de potencial entre 2 terminais, aumentando a pressão elétrica. O fluxo de elétrons, corrente elétrica, se moverá com mais intensidade, ou seja, a corrente elétrica se aumentará. Aumentando a tensão, a corrente de um circuito elétrico também aumentará e, dessa forma, obtém-se efeitos com maior intensidade, como, por exemplo, mais calor, mais luminosidade, etc. Pois um maior número de amperes percorrerá o circuito. Lembre-se que, se aumentarmos a tensão de um circuito, a corrente também será aumentada, porque esta é diretamente proporcional à tensão. Já estudamos a relação existente entre o número de ohms e o número de amperes, e que se reduzíssemos a quantidade de ohms, resistência elétrica, aumentaríamos a intensidade de corrente elétrica. Portanto, para aumentarmos a quantidade de corrente elétrica, teremos 2 opções. Primeira opção é diminuir a resistência do circuito. A segunda opção é aumentar a tensão aplicada ao circuito. Se fizermos as 2 coisas ao mesmo tempo, a corrente aumentará mais do que se fizéssemos apenas uma das coisas. Aqui nesse desenho nós temos um circuito de uma bateria que tem em seus terminais uma diferença de potencial de 1,5 volt. Esta bateria, ligada a uma lâmpada de lanterna, uma lâmpada incandescente, está consumindo essa lâmpada 0,3 amperes. Então, nós temos 1,5 volt aplicado à lâmpada, consumindo 0,3 amperes. Ao lado, eu tenho o mesmo circuito, porém com uma bateria de 3 volts, o dobro da tensão da bateria anterior. E a mesma lâmpada com a mesma resistência está consumindo o dobro de corrente, 0,6 ampere. Essa é a relação entre a voltagem e a corrente elétrica. Quanto maior a voltagem, maior a corrente que circula sobre a resistências, mesmo sendo a mesma resistência, como aqui no caso a lâmpada é a mesma para os 2 circuitos, porém o circuito que é alimentado com a bateria de 1,5 volt, temos menos brilho na lâmpada e apenas um consumo de 0,3 ampere. Já a lâmpada que está alimentada com 3 volts, temos um consumo de 0,6 ampere e um brilho maior. Esse mesmo circuito pode ser comparado com o circuito hidráulico de baixo aqui. Nós temos aqui uma diferença de nível de água ou de pressão de água entre esses 2 reservatórios, que temos
um consumo de água menor, menos litros por segundo, na mesma espessura de cano, do que esse outro conjunto de reservatórios que temos uma diferença maior de níveis de água, portanto, mais litros por segundo circulando pelo cano que tem a mesma espessura que o outro. Então, para vocês verem que é uma boa comparação a água com a tensão elétrica, a pressão da água aqui com a tensão elétrica, a corrente de água aqui, litros por segundo, com a corrente elétrica, e a espessura do cano com a resistência elétrica. Apenas para que vocês entendam melhor, pois a água a gente pode ver o que está acontecendo, ver facilmente a água circulando, e a corrente elétrica não podemos vê-la, a não ser os seus resultados. A relação entre tensão e resistência. Quando a tensão for mais alta que o necessário, podemos usar um resistor para reduzir essa tensão. Com isso, grande parte da pressão elétrica será gasta para vencer a oposição que o resistor apresenta à passagem da corrente, transformando em calor parte dessa energia elétrica produzida pela fonte. Aqui nós temos no nosso circuito esta comparação. Vejam bem, meus amigos, que temos um circuito com 1,5 volt, aquele mesmo circuito anterior, uma bateria com 1,5 volt, uma diferença de potencial em seus terminais de 1,5 volt, e temos uma lâmpada, aquela mesma lâmpada anterior, com o mesmo consumo de 0,3 ampere, com a aplicação de 1,5 volt nesta lâmpada. Porém, se a gente adicionar aqui um resistor de um valor, nós vamos ter uma queda de tensão nesse resistor, que vai transformar parte dessa corrente em calor, parte dessa tensão vai ficar sobre o resistor, e na lâmpada nós só teremos 1 volt. Teremos 1 volt aplicado à lâmpada, que ocasionará menor brilho e menor consumo. Assim teremos 0,2 amperes apenas de consumo nessa lâmpada, porque usamos um resistor para provocar uma queda de tensão de 0,5 volt. Esse mesmo circuito pode ser comparado com o circuito hidráulico nas figuras abaixo. Vejam bem que temos 2 reservatórios de água com uma diferença de nível de água, de pressão, idêntica entre os 2 reservatórios. Porém, o cano, que seria a resistência que passa a água desse reservatório para esse, é um pouco mais grosso do que o outro, passando mais litros por segundo. Já nesse desenho, nós temos um outro cano que está provocando aqui uma queda na pressão da água através de suas paredes, que são mais perto uma da outra, um cano mais fino, provocando assim uma resistência maior para a passagem da água, que vai circular menos água por esse cano. É o mesmo que o resistor, atrapalhando aqui, se opondo à passagem da corrente elétrica. Meus amigos, espero que tenham gostado de mais essa aula do nosso curso completo de eletrônica. Dá um like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Se inscrevam em nosso canal Amor à Vida e até a próxima aula, meus amigos. Tchau!